Olá, você está bem? Bom, espero que sim. Neste vídeo, amigos e amigas, sobretudo torcedores e torcedoras do Atlético Mineiro, vamos abordar aqui o pacotão de jogadores colombianos que o Galo está monitorando. E um ou outro desses jogadores podem pintar na cidade do Galo. São interessantes? São os nomes corretos? Essa lista de jogadores monitorados, o que ela diz sobre o trabalho no clube nos dias atuais? Está correto esse trabalho? Não está? Os caras estão no caminho certo? Não estão? Enfim, vamos lá. É necessário jogar luz sobre o que está acontecendo no Galo. Eu acho muito estranho essa lista de jogadores monitorados, porque tem muito jogador para certas posições que, na minha opinião, o Galo já tem jogadores de sobra. Falta jogador para as posições que, na minha opinião, o Galo precisa se reforçar. Tem jogador aí com uma certa faixa de, uma certa idade aí, idade baixa, muito jovem, que nos faz pensar sobre os jogadores jovens que tem no Galo e que não são aproveitados. Aparentemente o Cuca não gosta de jogar com atletas muito jovens, e se ele não vai utilizar, e se ele não utiliza os jogadores jovens do Galo, por que ele vai utilizar os jovens que virão da América do Sul? Qual é a lógica disso? Não entendo. A gente tem no Galo, por exemplo, um jogador para lado de campo que eu acho que é muito. Que sofre demais. Ele está no elenco principal, ele foi para o elenco principal, ele precisa jogar, ele precisa receber uma chance, que é o Savinho. E mesmo no jogo em que o Cuca vai com a equipe totalmente alternativa, ele não leva o Savinho sequer para o banco de reservas. O Galo já tem pelo setor, do lado do campo, muitos jogadores. E aí, gente, quando a gente contrata mais, tem sempre um problema, porque aqui no Brasil tem uma questão que precisamos pensar sempre sobre ela, que é o trabalho do técnico. O trabalho do técnico não pode se resumir a entregar coletes. O trabalho do técnico não pode se resumir a entregar, aquela lista de jogadores que vão a campo. O técnico precisa fazer muito mais. Vocês têm noção de quanto ganha o Cuca no Galo? Qual é o salário do Cuca? É uma fortuna, gente. E ele entrega muito pouco. Uma das coisas que o técnico brasileiro precisa fazer, inclusive o Cuca, é desenvolver melhor o potencial dos seus jogadores. A José não sabe fazer isso, então ele não pode ganhar o que ele ganha. Muitos técnicos brasileiros não podem ganhar o que ganham. Você não sabe fazer isso. Porque também tem de ser obrigação do técnico desenvolver melhor os seus jogadores, desenvolver o potencial dos seus jogadores. O Cachado faz isso muito bem. Por que nossos técnicos não fazem? Então, veja, na minha opinião, o elenco do Galo é muito bom, gente. É muito bom. O que ocorre é que muitos jogadores são subaproveitados. Eles não são aproveitados como deveriam. E neste ponto, até o São Paulo pecava nesse aspecto, porque ele era um técnico que desenvolvia muito o potencial dos seus atletas, mas no Galo deixou a desejar neste ponto também. Parece que tinha alguma coisa na cabeça do São Paulo, parece que muitas vezes não estava muito focado no clube. Enfim, o fato é que o Cuca não tem se mostrado um técnico capaz de desenvolver o potencial de muitos atletas. E aí, quanto mais você aumenta os jogadores no elenco, pior fica para o técnico fazer esse tipo de trabalho. Se ele já não é bom para fazer isso, que dirá quando ele tiver cada vez mais jogadores chegando. Então tem esse problema aí, precisamos pensar sobre isso. O Galo já tem um elenco bom. Ah, mas não é tão bom assim, eu não vejo isso. É claro que quando você olha para a equipe, você não fica muito contente porque você se depara com coisas que não estão acontecendo. Você esperava muito mais. E isso não está acontecendo. Você esperava muito mais de alguns jogadores e eles não estão entregando. É porque eles são subaproveitados, gente. Porque o técnico muitas vezes até coloca ele no lugar errado. Porque o técnico desestimula o jogador, não o colocando para jogar. Pensemos, por exemplo, na próxima partida do Galo. Se o Alan Franco entra para jogar e ele não consegue bem, e ele tem uma jornada ruim, muitos vão falar, é por isso que é reserva. Mas quantas partidas esse cara ficou na reserva? Quantos jogos ele ficou esperando que tivesse uma oportunidade, ele não teve oportunidade? Mesmo no jogo alternativo em que muita gente vai para campo, muita gente que não deveria jogar vai para campo, contra o seu, ele não vai para campo. Ele não é escalado como titular. Imagina a cabeça desse atleta. Ele passa a entender que o técnico não confia no seu jogo. E não é qualquer jogador que vai dar a volta por cima quando isso acontece. Sobretudo no estrangeiro. Entende? Então, há essa questão também. Aí ele joga mal, muitos vão falar assim, é por isso que é reserva. Não, não é por isso que ele é reserva. Ele é reserva porque o técnico não consegue perceber que ali ele tem um jogador que pode ser muito útil, muito interessante para ele, mas ele só vê o Tietê, que ele pediu no São Paulo, um cara que era reserva no São Paulo, ele pediu para o Galo e ele coloca como titular absoluto
num elenco como o do Galo, o Tietchan não pode ser titular absoluto, pode ser útil, mas não titular absoluto. Foi mais um jogador que chegou para uma posição que não precisava. O Galo precisava de um 5, não de um 8. Vamos à lista então. Haaland Barreira, 25 anos, pertence ao Atlético Nacional. Para mim tá fora, não tem nada a ver, jogador de altos e baixos. Jogador que tem uma cabeça que talvez não seja das melhores. Jogador de balada, gente. É o que dizem na Colômbia, jogador que chega muito tarde a treino. Talvez porque vai dormir muito tarde também. Porque é do tipo que a balada não tem que acontecer para ele só na sexta. Pode acontecer também no meio de semana, que não tem problema. Então é um jogador complicado. No Rosário Central não jogou nada. Claro, chegou num clube que é uma tranqueira também, que é o Rosário Central. Hoje é uma confusão só. Poucos conseguem jogar bem naquela equipe. Mas ele também não deu nenhum sinal de que ele poderia ser o diferencial daquela equipe. Fora da Colômbia, nunca jogou nada. Nada. E o Galo precisa tomar cuidado com os jogadores colombianos, gente. Não dá para contratar qualquer um. As contratações do clube hoje precisam ser pontuais, porque o elenco já é bom. E quando se pensa em jogador colombiano, ainda mais pontual a contratação, porque o histórico não é dos melhores. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quem é que está montando essa lista aí de jogadores monitorados? É o scout? Se é o scout, tá complicado isso, né? Porque tem muito jogador ali para posição que já tá cheio de jogador, né? E jogadores que precisam... É o scout ou são os empresários que estão montando essa lista de jogadores monitorados do Galo? Precisa entender isso aí. Ô Caetano, você precisa explicar essas coisas, Caetano. Enfim. Não vamos esperar que ele explique, porque ele não vai fazer isso. Pensemos então, lado de campo, o Haaland Barreira. Então é um jogador que é o típico jogador que chegaria para uma posição que já tem muita gente. E o Caleb? O Caleb nunca vai receber uma chance? Enfim, o outro da lista ali para o setor é o Alex Stig Castro. Este sim, vamos pensar que o Galo realmente precisa reforçar para esse setor. No caso, o Barreira, para mim, não seria um jogador interessante, mas o Castro seria. É um jogador muito interessante, um jogador que sabe cair pelo lado do campo, por um lado, por outro. É um meia que sabe fazer muito bem a condução. Mas, sobretudo, um jogador que consegue assistir muito bem. Ele pré-assiste bem, ele assiste muito bem para gol, evidentemente. É um jogador que não está sendo muito utilizado no Atlético Nacional. É um jogador que o Atlético Nacional está começando a se formar como equipe agora, porque era uma bagunça até pouco tempo atrás, até a chegada do Guimarães. Estava muito mal a equipe do Atlético Nacional. Precisava de muitos ajustes, alguns desses ajustes já acontecem. Então, esse jogador ele não tem jogado muito. Mas para mim, ele não está muito bem. Mas para mim, ele poderia receber uma chance ou no Galo ou em outra equipe de futebol brasileiro, porque é um meia que pode sim entregar muito, muito para a equipe que o contratar. Tem 27 anos, um jogador interessante. Acho que dessa lista aí, do meio de campo, para mim está muito acima do Barreira. Vamos para a zaga. Na zaga você tem ali, por exemplo, o Gerson Mosquera, que parece que está sendo especulado na Bélgica, já esteve especulado na Holanda também, já esteve especulado no clube da Espanha. Tem 20 anos, para mim é um talento da zaga colombiana, um jogador muito rápido, muito atento, um jogador que tem um bom jogo aéreo, ele sabe trabalhar muito bem na proteção dos dois lados do campo. Esse jogador eu acho que é muito promissor, muito interessante e acho que poderia ser contratado sim, mas deixando claro, tem 20 anos e a gente entra naquela discussão. Jogadores de 19, 20, 17, 18 que estão à disposição do Cuca, ele não usa. Usaria esse que chegaria na América do Sul, o Cuca, não outro técnico que é muito simpático a ideia de sul-americano, mas o Cuca, ele usaria esse jogador? É o problema. Mas, deixando isso de lado, eu diria para vocês que é um zagueiro realmente muito confiável, muito interessante, muito promissor e que poderia ser uma contratação interessante para o Galo. Bom, da zaga a gente tem também o Andrés Dinhas. Esse jogador ele pode atuar como zagueiro por um lado, por outro, ele é do Milos, é muito bom no jogo aéreo, também tem muita rapidez, sabe fazer um trabalho ali de saída de bola interessante, é um jogador que poderia se pintar no Galo. Esses dois zagueiros, acho que são zagueiros interessantes e que se pintasse no Galo, pelo menos um deles, acho que estaria de bom tamanho. Pensando agora, por exemplo, o lado do campo. Do lado do campo é o que mais tem jogador. E para mim é o que menos o Galo precisa. Menos precisa. Você tem, inclusive colombiano você tem ali para jogar pelo lado do campo. Gilan, né? É o setor do Savinho, que nunca joga. Imagina a cabeça desse menino, gente. Ele vem pro elenco principal, ele não vai pro jogo, mesmo naquele jogo do Paraguai, ele não vai pro jogo. Imagina a confiança desse jogador. É o típico exemplo de como você deve tratar, né, a transição da base para o profissional, para você destruir um jogador, para você perder um talento. É justamente o que está acontecendo no Galo hoje com o Savinho.
Parabéns, Cuca. Você está provavelmente destruindo um talento das canteiras do Galo. Bom, gente, aí pelo lado do campo a gente tem o Hamilton Campas, que para mim é um grande extremo, gente. Tem 20 anos só. 20 anos. É um grande extremo pelo lado esquerdo. Ele pode estar aprendendo a jogar bastante também pelo centro do campo, fazendo aquele facão, né? Um jogador para mim que é muito bom e que às vezes ele tem altos e baixos, às vezes o jogo dele não rende muito. A meu ver, isso acontece porque ele é especulado fora do Tolima há muito tempo, desde os 17 anos, e ele nunca sai. Acho que ele precisa sair. Porque, curiosamente, embora o jogo dele às vezes não aconteça dentro de campo, fora de campo ele é muito profissional. É muito sério, um jogador que treina direitinho, que nunca se atrasa em treino. É um cara sério. Acho que merece sair do Tolima para conseguir, talvez, né, subir na carreira, melhorar na carreira. Ele arremata muito bem de média e longa distância. É um chute muito certeiro, muito forte. É um jogador que é muito técnico, é muito habilidoso, dribla muito bem, acelera o jogo, aprofunda bastante o campo, né, consegue também entrar na diagonal como se fosse um meia ali, como meia atacante. Para mim é um grande jogador, embora muitas vezes a gente vá pro jogo para vê-lo jogar e ele não joga tanto assim. Mas Hamilton Campas, para mim, é um dos melhores. Tecnicamente é um dos melhores e pode vir a ser um grande reforço para uma equipe brasileira que consiga contratá-lo. No caso, especificamente do Galo. O outro jogador é o John Vasquez. John Vasquez, ele tá no Deportivo Cali, é um jogador de lado de campo muito forte, né? Muito forte, uma chegada na área muito potente também. Ele encara ali quando ele encara mesmo ali o defensor, geralmente passa, né? Ele tem um probleminha ali no final, no começo da carreira, da temporada, que geralmente ele demora muito para ganhar uma boa condição física. E quando ele não tem essa boa condição física, o jogo dele não acontece. Ele precisa muito de uma condição física boa para que aquele jogo dele de velocidade, de drible, de chegada forte à área aconteça. Mas é um jogador muito interessante que acho que poderia pintar sim no Galo ou em outra equipe do futebol brasileiro. Mas, gente, olha só, é um outro jogador aí para o lado do campo e a gente já tem bons jogadores no Galo para esse setor. Júnior Hernández, do Tolima, joga de um lado, joga de outro, também é extremo. Ele é um extremo canhoto, que joga de pé trocado, sobretudo pelo setor direito. Acho que ali ele faz muito bem o trabalho. Quando ele é colocado no setor esquerdo, para mim, deixa um pouco a desejar. É um jogador que acelera jogo. Um jogo que acelera muito o jogo, é muito bom para o contra-ataque, é muito bom para aprofundar o campo. Né? Tecnicamente, deixa um pouco a desejar, precisa evoluir, inclusive no arremate pro gol. Dessa lista aí, sinceramente, acho que não é necessário monitorar esse jogador, não. Tem 22 anos, é interessante sim, mas eu acho que o Galo não precisa de um jogador como esse. Tirando o Hamilton Campas, para mim o Sávio é melhor que o Vasquez, embora eu goste muito de John Vasquez, e melhor também do que o Júnior Hernández. Bom, gente, é isso. Na volância temos um jogador aí, aqui é o Andrés Colorado, e para mim o Andrés Colorado é um dos melhores dessa lista. O Galo precisa de um volante, até porque um volante camisa 5, não 8. Um volante camisa 5, o Galo de fato precisa. E o Andrés Colorado é, para mim, um dos melhores primeiros volantes que temos hoje na América do Sul. Agora, nem sempre ele joga no Cali, ele joga na equipe titular. Nem sempre está na equipe titular, porque tem muito jogador para essa posição ali no Cali. Muitos jogadores. Né? E o Arias não gosta de doble 5 defensivo. Né? Ele gosta de pelo menos um, né? No máximo um jogador defensivo, não dois. O Andrés Colorado é muito bom, marcador, cobre um lado, cobre o outro, chega sempre antes do atacante na bola, cobre muito bem os espaços, pode atuar também como zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda, já jogou inclusive na canteira, né, como um jogador que faz um trabalho pela lateral e foi muito bem como lateral, mas lateral defensivo. Curiosamente, ele não da canteira do Cali, ele vem do Cortuluá, e Cortuluá é conhecido na Colômbia como um time que não trabalha muito bem a canteira. Só que quando a gente olha para o jogo do Andrés Colorado, ele parece que foi um cara muito trabalhado na canteira, né? Tecnicamente, é um jogador que tem um entendimento preciso ali do que um zagueiro precisa fazer e do que um volante também precisa fazer. Não é volante, por exemplo, para chegar muito no ataque. Ele é um jogador que tem um bom passe curto, um jogador que se associa muito bem no primeiro campo, mas não é aquele jogador que tem ali uma preocupação em ir para o ataque, de pisar no segundo campo. É um jogador para o primeiro campo, é um baita primeiro volante, e o Galo precisa de um jogador desse, porque vamos lá, o Alan, gente, não é esse jogador, né? Até mesmo o Cuca, né, que coloca o Heber improvisado no setor, porque não confia no Alan, até o Cuca já tá percebendo que o Alan não é esse jogador do Galo. Aliás, Alan, você tá no Galo, meu filho. Você está jogando no Galo, ganhando um bom salário. Amigo, vamos acordar, né? Vamos acordar pra vida. Vamos acordar, você está num grande clube de futebol brasileiro, vamos acordar.
O que você está entregando é muito pouco, é quase nada. Você está sendo uma negação. Para e pensa, você só tem. É o único jogador ali para ser o primeiro volante do Galo. E às vezes você não vai para campo. Por quê? Porque o técnico já está entendendo que você não serve. O Cuca, que gosta de volante defensivo. Até o Cuca já percebeu que você não está entregando. Então, amigo, vamos acordar. Então, meus amigos, são esses são esses jogadores do pacote de jogadores monitorados do Galo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estarei hoje nos comentários do jogo do Galo contra o Coelho, né, pelo canal GaloTube, né, junto com um belíssimo narrador, o Hugo, né, e também sob o comando do Ricardo Alencar. GaloTube, a partir das 16 horas, estaremos nos comentários. Espero que vocês estejam com a gente ali no GaloTube, vendo o jogo do Galo. Assiste na TV, gente, e abaixa o som e acompanha a gente também pelo GaloTube. É isso? Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final.